Olá, pessoal. Tudo bem? Espero que todos estejam muito tranquilos, muito preparados para esse final de curso, né? Estamos chegando ao final. Estamos hoje fazendo a nossa revisão para avaliação A2. E com certeza, do mesmo jeito que vocês foram bem na A1, com certeza vocês também irão muito bem na A2. Tá? Bom, não quero me delongar. Vou compartilhar com vocês a nossa aula, tá? Vai ser uma aula tranquila, não vai ser de muita conversa, né? Eu vou tirar aqui o meu vídeo para a minha câmera para que vocês se concentrem mais no que está escrito, tá joia? Vamos lá? Vamos lá. Bom, como vocês sabem, a gente foi muito material que foram repassados para vocês, né? Nesse período que nós tivemos essa disciplina. Tivemos muitas atividades, leitura, vídeos, textos, e aqui a gente não vai discutir teorias, a gente não vai discutir conceitos, o que a gente vai fazer aqui é discutir uma compreensão sobre os principais conceitos, mas de uma forma mais prática, tá? E tentar identificar as inovações na gestão pública, os instrumentos práticos dessa gestão com resultados, e que a gente precisa estimular essa nossa análise crítica com exemplos práticos. Eu vou trazer muito mais exemplos do que discutir os conceitos. A compreensão do conceito você tem por toda a leitura que você fez do material, por ter assistido às aulas, por ter visto todo o detalhamento, entendeu? Então, lá vocês têm. Partindo diretamente para a gestão por resultados, vamos ver, a gestão por resultados, nesse entendimento do contexto geral, seria o seguinte: uma gestão que ela tem que trazer algo que a sociedade que está bancando essa gestão, né, através de impostos, ela consiga perceber que tem valor naquilo ali, e um valor, alto valor, pelo quantitativo de dinheiro investido, para o pessoal, equipamento e tudo mais. Aí eu estou trazendo um exemplo, que seria o Corpo de Bombeiros Militar do Tocantins, como sempre eu procuro trazer o exemplo de vocês para facilitar o entendimento, tem como meta reduzir 20% do número de incêndios baldios na região norte. Vamos pensar região norte, região bem extrema, aquela região ali não tem poucos habitantes, tá? Muito terreno baldio, no período de estiagem tem muito mato seco, e o pessoal tem por mania assim, jogar um foguinho só para tirar o mato, né? Infelizmente, isso é uma prática horrorosa, eu não consigo aceitar isso, mas existe. Então, vocês decidem fazer uma campanha educativa em escolas, associações comunitárias, organizar mutirões de limpeza, tanto com a prefeitura como com a comunidade, para intensificar as ações de fiscalização nessas áreas de risco. 6 meses depois, vocês vão lá e conseguem ter um relatório operacional que mostra que houve uma redução de 25% no registro de incêndios nesses locais. O que demonstra que houve realmente uma entrega de resultado mensurável. Isso aí a gente precisa ver, tá? A gestão por resultado, resultado significa mensurar, medir. Se você não conseguir medir, não tem resultado. Porque como é que eu vou saber se a coisa está melhor agora ou antes se eu não conseguir estabelecer o indicador? Uma forma de medir. Então, dessa forma, vocês têm um resultado mensurável, com impacto direto na segurança da população e na preservação ambiental. Não esqueça desses dados sobre mensuração. Nessa situação de gestão por resultado, a gente também precisa trabalhar com indicadores. Vocês viram vários indicadores que estão no material da aula. A gente está trazendo aqui tão somente um resumo de tudo isso, onde a gente vê na eficiência a redação de custo-benefício, ou seja, quanto foi investido em capital, pessoal, tempo e o resultado que isso trouxe. Eles têm que estar, no mínimo, equilibrados. Se o benefício for pequeno por custo alto, não vale a pena. Ou seja, imaginou você gastar R$10.000 por ano para economizar R$1.000. O custo é muito alto para o benefício. Tem que estar pelo menos equilibrado.
Já a eficácia é o cumprimento dessas metas. Nesse exemplo anterior, não era reduzir em 20% a quantidade de incêndio, não é? E vocês terminaram com 25% da redução, então vocês, a meta de vocês foi para lá de atingir, ou seja, vocês conseguiram um pouquinho mais. Então, o impacto gerado em relação ao exemplo anterior foi medido mesmo. Vocês conseguiram fazer. Ou seja, isso terminou sendo percebido pela comunidade como sendo efetivo, porque o impacto foi positivo. Um outro exemplo sobre eficiência, eficácia e efetividade. A eficiência seria o custo médio por quilômetro rodado das viaturas em atendimento de emergência. A gente precisa trabalhar muito a questão de logística, principalmente na profissão de vocês. Logística, para poder saber se deslocar, que o tempo de vocês é sempre muito curto, você já tem que chegar em cima, né? Em cima da coisa. Ou seja, a logística, por onde é que a viatura deve ir para não pegar um trânsito muito apertado, congestionado, porque muita gente, né? Mesmo que vocês venham com a sirene ligada, as pessoas não saem da frente. Infelizmente, tem muita gente que está ali, tem até habilitação, mas não sabe que vocês têm prioridade zero para qualquer ambiente, de qualquer situação dessa. E a eficácia seria, no caso, o percentual de ocorrência de incêndio urbano atendido dentro do tempo máximo. Ou seja, você tem, para cada incêndio, para cada grau de incêndio, vocês têm X tempo para atender, no momento que foi chamado até o momento que finalizou o trabalho. Seria eficácia, seria cumprir a meta. E efetividade seria justamente essa redução dos casos de queimada nessas áreas de risco, ou seja, esse impacto real na segurança da população e no meio ambiente. Ou seja, eficiência, custo-benefício, a eficácia, cumprimento de metas e efetividade, impacto gerado. Ou uma outra forma de discutir eficiência, fazer a coisa certa, a eficácia, fazer a coisa certa da melhor forma possível, e a efetividade, fazer a coisa certa da melhor forma possível, com o melhor resultado esperado. Ok? Então, vem os dashboards. Vocês viram muito material sobre dashboard. Um exemplo desse seria o próprio portal da transparência, né? Então, vamos dizer que o Corpo de Bombeiro Militar de Tocantins criou um painel digital interno, um dashboard, que ele é acessível tanto à população, com dados em tempo real, como também serve de orientação para o próprio Corpo de Bombeiro. Vamos dizer que a gente possa enxergar isso pela internet, ok? Então, lá nesse painel, vocês estão mostrando o número de ocorrências que foram atendidas por cidade, porque o Corpo de Bombeiro é estadual, então ele não é de Palmas, ele é de todo o Tocantins, e eles começam a verificar, olha, na região tal, ali, Araguaína, Gurupi, Araguacema, Araguaçu, Ponte Alta, Palmas, foi atendido em várias situações de determinados tipos de ocorrência. E o tempo médio de resposta dessas guarnições indicando onde é que tem um gargalo. Então, você tem uma cidade ali que tem uma quantidade de moradores similar, mas em determinados ambientes ali a equipe está chegando, está demorando muito tempo para chegar. Então, o que é necessário para reduzir esse tempo e aumentar a eficiência da equipe? Tá? E essa disponibilidade de viatura. De repente, o comandante observou isso, não, mas tem tantas viaturas no quartel de tal cidade, quando, na verdade, a gente está precisando mais na cidade A e está na cidade B. Fomos movimentar uma viatura para lá, porque a partir desse acompanhamento ele começou a observar que não tem uma demanda tão grande quanto a outra cidade. Isso vai terminar possibilitando o comando decidir de forma mais rápida, justamente com mais eficiência, também reforçar o efetivo em regiões com maior demanda, além de redistribuir as viaturas, né, em áreas mais críticas. E, com isso, também promove a transparência, a confiança junto à sociedade. Ela vê o que é que está acontecendo em cada quartel, vamos dizer assim, em cada cidade, como está se comportando o CBMTO em cada uma das cidades. Mas a gente também tem, dentro dessa modernização, a questão da gestão eletrônica de documentos, o GED, né? Que ele é tanto para digitalização e rastreio de documentos públicos, como também ele vai fazer o quê? Ele vai agilizar como esse documento vai tramitar, reduz a burocracia e aumenta a transparência.
ok? Um exemplo básico que a gente traz aqui é uma situação de chuvas intensas. O comando precisa acessar planos de contingências, registro de viatura e laudos técnicos. Agora, se você tem um ambiente onde está tudo isso depositado eletronicamente, qualquer região, qualquer cidade pode entrar e observar o protocolo no protocolo digital, como é que está sendo, como acontecendo em cada uma das cidades, como foi resolvido, o que é que foi utilizado, qual foi a equipe que trabalhou, entendeu? Então a gente consegue ter uma rastreabilidade e ao mesmo tempo compartilha imediatamente situações de como resolver. Isso vocês fazem muito bem, que a gente já sabe disso. Tanto que vocês estão repletos de manuais espalhados no Brasil inteiro, e espalhados no Brasil, mas concentrado em base de gestão de documentos. O resultado termina sendo uma decisão rápida, sem perda de informação, para garantir agilidade e eficiência no atendimento à população. A modernização da gestão pública, somada a tudo isso que a gente discutiu até agora, e tudo que a gente discutiu na disciplina, a gente observa o seguinte: o foco no cidadão, na eficiência e no controle social. Ele vai além da digitalização propriamente dita. Vamos observar o seguinte: um outro exemplo, um antes, né? Para obter o alvará de vistoria do Corpo Bombeiro, ou ABCB, o cidadão precisava ir até o quartel, levar várias cópias físicas, enfrentar fila e, às vezes, levar até mais de um dia para resolver, ou mais. Porque faltava um documento, o documento estava desatualizado, o documento tinha uma rasura, qualquer coisa dessa, e fazia aquelas indas e vindas. Só que agora você tem um sistema Prevenir, que faz com que o upload do documento ele sobe na medida que ele vai pedindo. Ele vai pedir, precisa de documento de identificação do cidadão, um CPF, você sobe. Tem que fazer uma digitalização, sei lá, facial, né? Identificação facial faz. Precisa de um documento do órgão lá. Tá, você vai fazendo, então. É uma sequência, um checklist que esse próprio sistema vai fazer, diferentemente do ser humano, que muitas vezes a pessoa esqueceu de pedir um documento. Quando o cidadão vier, pede esse documento. A pessoa esqueceu que aquele documento só tem validade para X tempo, de repente ele pediu, o cara venceu ontem, o cara está hoje, e você diz, não tem mais validade. Então, num sistema automático, ele faz isso, mas ele também não tem essa coisa, estou cansado, estou com preguiça, estou querendo entrar em férias, tive um trabalho muito pesado no final de semana. Não, é um sistema. O resultado disso vai ser aumento da eficiência, diminui a burocracia e, mais uma vez, você termina aumentando a transparência das atividades do ambiente. O controle social, que é uma coisa muito cobrada hoje em dia, tem legislação e tudo mais. O controle social é justamente aquelas ferramentas para ouvir o cidadão, através de enquete, conselhos. Um exemplo que a gente traz aqui é o seguinte: o Corpo de Bombeiros decidiu abrir uma consulta pública online para que a população escolha entre 5 projetos qual seria a prioridade que ela entende que seja melhor. Vamos dizer, uma campanha educativa contra a queimada urbana, ou uma palestra de escola sobre primeiros socorros, ou quem sabe uma simulação de evacuação em área de risco, ou talvez uma capacitação comunitária em combate a incêndio doméstico, ou, por fim, ações de fiscalização em edificações comerciais. A proposta que vai ser mais votada, ela termina sendo executada, e essa execução gera um relatório de resultado, que é publicado no portal da instituição. Lembra que a gente tem essa questão da publicação da transparência? Ela garante a participação do cidadão acompanhando o que é que foi feito a partir da decisão deles. Ou seja, a gente realmente passa a trabalhar como servidor público. A sociedade nos paga para a gente entregar resultado. Aí sim, e essa transparência demonstra o resultado propriamente dito. Uma coisa que eu acho muito interessante, que vocês fazem muito interessante, o benchmarking e essa melhoria contínua. Vamos dizer que essas comparações e adaptações de boas práticas, muita gente acha o seguinte: o benchmarking é você fazer o que o outro está fazendo. Não, não é bem assim. Vamos usar um exemplo aqui. Vamos dizer que o Corpo de Bombeiro aqui do Tocantins, militar,
identificou que o Corpo de Bombeiro Militar Santa Catarina está utilizando um sistema de simulação digital de evacuação de áreas de risco. E foi terminado sendo reconhecido nacionalmente que é muito eficiente para essa situação de desastre. A partir daí, o que é que acontece? O Tocantins decidiu adaptar esse modelo, justamente ajustando a realidade local. Não é pegar do jeito que está lá e coloca aqui no Tocantins, não. De acordo com a realidade do Tocantins. Justamente para aprimorar os próprios protocolos de prevenção e resposta. Isso sim é benchmark, aprender com boas práticas sem copiar literalmente. Tem gente que entende que benchmark é a cópia ipsis literis. Se por acaso alguém perguntar para você, olha, vem cá, eu vi ali numa questão que tinha assim, benchmarking é a cópia exata de uma experiência bem-sucedida de outro local. Você pode dizer, não é bem assim. É uma cópia das boas práticas, mas adaptada à realidade do local. Entendeu? É isso aí. Então, vamos lá. Quando a gente discute gestão de processos, o Business Process Management, o objetivo é reestruturar refluxo de trabalho, as fases dele é mapear, redesenhar e automatizar, e um exemplo seria o seguinte, um processo de emissão de laudo de vistoria de edificações levava aproximadamente 10 dias e passava por 5 setores. Quando foi feito o mapeamento, redesenhou o processo e automatizou o BPM, vamos dizer que ele caiu de 10 dias, né, 24 horas, 240 dias para 48 horas. De 240 horas para 48 horas. Isso mantendo talvez os mesmos ambientes, os setores onde ele ia passar, ou até aumentar os setores. Mas isso aqui eu estou fazendo uma previsão bem esdrúxula, porque eu acredito que pode reduzir ainda mais esse tempo. Ou seja, aumenta a agilidade, diminui o trabalho e termina satisfazendo, dando nossa satisfação a todos que precisam, principalmente o externo, porque nós que somos internos do ambiente, a gente às vezes a gente fica chateado porque a gente sente que está muito burocrático, não é verdade? Bom, e indo para o finalmente, a gente discutindo aqui o PPA, né, o Planejamento e Orçamento Público, a gente discutindo que o plano plurianual ele é de médio prazo, o LDO são metas fiscais, a LOA é a execução anual. No orçamento moderno, ele tem que ter esses três, é jurídico, técnico e político, tá? Não é só jurídico, só técnico, só político, só os três. Ele tem que atender à legislação da melhor forma possível e tem que haver políticas de resultado para a sociedade. Porque o foco é o quê? Resultado. Agora, você imagina que uma empresa, vamos pensar o governo agora como empresa, deixa eu trazer um exemplo diferentão. O governo agora é uma empresa. Então, o PPA seria o planejamento estratégico para abrir, nos próximos 4 anos, filiais, certo? Aí a pergunta é, onde é que a gente vai abrir essas filiais? Que público que a gente quer atingir? E quais metas a gente pretende alcançar? Esse seria um PPA de uma empresa privada. Ela não faz, tá? A empresa privada não faz PPA, ela faz planejamento estratégico. Mas, na coisa pública, eu estou tentando fazer uma comparação. O LDO seria justamente definir os critérios e metas para o próximo ano, ou seja, quanto é que a gente pode gastar o ano que vem nessas filiais, com o que é que a gente vai gastar e onde é que a gente vai priorizar esses gastos. Não é gastar qualquer coisa em qualquer lugar, não. Você precisa saber quanto pode gastar, como é que você vai gastar e onde você prioriza. E, por fim, a LOA, né, a Lei Orçamentária Anual, ela detalha o que eu gasto ano a ano, de acordo com o que está no LDO, que atendeu ao PPA. Ou seja, aí no caso seriam salários, obras, contratos, serviços. Isso se fosse trabalhado dentro da gestão pública, da iniciativa privada. Porque vocês têm no material todos os exemplos de uma gestão pública, tá? O planejamento orçamentário público orientado para o resultado, ele vem o seguinte, um exemplo bem básico. Veja bem, lembra que a gente falou de resultado, gestão por resultado? Pois é, o que foi que eu falei que a gente precisa ter? Medir.
Se não medir, a gente não pode fazer gestão por resultado. Aí está um exemplo aqui. Antes, o orçamento previa 5 milhões para aquisição de novas viaturas de resgate, mas não acompanhava se elas realmente estavam sendo usadas de forma eficiente. Agora, com essa modernização da gestão pública, além de prever os 5 milhões, o orçamento exige indicadores de resultados. Como exemplo, número de ocorrência atendida com as novas viaturas. Se aumentou a quantidade de viatura, atendeu melhor a população, ou muitas vezes o próprio sujeito que estava precisando de atendimento tinha que pegar um carro particular, Uber, sei lá o que, para poder ser socorrido, porque não tinha viatura suficiente. E outro, o tempo médio de resposta às emergências diminuiu, o tempo médio, significa a quantidade de viatura facilitou esse atendimento, ou não, ficou a mesma coisa, ou até o tempo aumentou. Entendeu? E no final, o nível de satisfação da população, você precisa saber se a população está achando ruim ou não. Ah, gente, mas tem que falar com o povo. Tem sim. São eles que pagam tudo, somos nós que pagamos tudo. Veja bem, eu pago a vocês para cuidarem da gente. Questão de incêndio, olha, né, um período de estiagem. Caramba, se não forem vocês, a gente vai morrer intoxicado de tanta fumaça. Se é que não vai morrer queimado. Nós pagamos para vocês fazerem esse serviço, mas em compensação vocês estão pagando para que a gente entregue um custo de qualidade para vocês. Entendeu? Ora a gente é chefe, ora a gente é cliente. Aqui agora eu sou o cliente de vocês. E eu tenho que entregar da melhor forma possível. E é assim que a gente tem que pensar como um servidor público. É por isso que nós estamos chamando de servidores públicos. Essas pessoas que estão bancando tudo isso, elas querem resultado. Por esse motivo que a gente tem que ter o quê? Indicador. Mensurar. Antes como estava e agora como é que ficou. Bom, finalizando, estamos trazendo assim um jogo rápido. Vamos lá. GPR, a gestão por resultado. Lembra que eu falei? São resultados mensuráveis. A eficiência, produzir mais com menos. Eficácia, alcançar as metas. Efetividade, impacto social. E o Business Process Management, reduzir gargalos, entender onde é que está o processo, onde é que está a dificuldade para poder fluir com mais facilidade. E a gestão eletrônica, transparência, rastreabilidade, velocidade e compartilhamento, principalmente, né, de documentos. E os dashboards são exemplos, são os dados gerais, dados sendo mostrados em tempo real. E o controle social, que a gente muito discute nessa nova situação, nessa nova visão da gestão pública, se dá o quê? A partir da participação da sociedade civil, certo? Bom, sendo assim, o que é que a gente pode enxergar? Como eu falei para vocês, a gente não ia fazer uma aula demorada, tá? Mas uma revisãozinha básica mesmo. Vocês se saíram muito bem na aula, com certeza vão sair muito bem também nessa A2. E com certeza, bom, pelo menos alguns colegas comentou comigo, né, que tem gente que está utilizando, que viu na nossa disciplina como ferramentas, né, que a gente apresentou aqui, está usando no dia a dia. O nosso colega está trabalhando na parte administrativa. Isso é bom, pratiquem. Os exemplos que nós entregamos para vocês foram todos voltados justamente para o Corpo de Bombeiro, para, de uma forma que vocês pudessem aproveitar ao máximo o conteúdo da disciplina. Tá bom? Bom, nós gostaríamos de desejar a toda a nossa equipe aqui da disciplina, gostaríamos de desejar a vocês sucesso da vida profissional de vocês, uma excelente avaliação e que possamos nos encontrar, quem sabe, numa pós-graduação. Tá joia? Então, ficamos por aqui e esperando que vocês consigam tudo de maravilhoso. Até mais, até uma próxima oportunidade. Tchau, tchau, pessoal.